Fingi ter perdido tudo e pedi abrigo por uma semana. Meus filhos ricos nem me deixaram terminar a frase. Só meu caçula, um enfermeiro que vive no aperto, me abraçou e disse que eu podia ficar. Naquela noite, ele tentou vender o celular para comprar comida. Na manhã seguinte, meu advogado chegou com um contrato e um cheque milionário, e a cara deles mudou na hora. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha escutado tudo. Cada palavra, cada plano. E o que eu descobri me fez ter certeza de que aquele teste era necessário. Porque quando você passa a vida inteira se doando, se sacrificando, trabalhando até os ossos pelos seus filhos, você nunca imagina que um dia eles vão te olhar como se você fosse um estorvo, um peso, alguém descartável. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. E eu precisava ter certeza. Precisava saber quem realmente se importava comigo e quem só estava interessado no meu dinheiro. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Deixa aí nos comentários a sua cidade e, se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago relatos verdadeiros de pessoas que viveram situações que você nem imagina. E fica até o final dessa história, porque o que aconteceu depois vai te deixar de queixo caído. Prometo que vale a pena. Meu nome é Helena, tenho 63 anos. E durante 40 anos da minha vida, eu me dediquei completamente à minha família. Fui casada com o Robertão, um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica aqui em São Bernardo do Campo. A gente não tinha muito, mas também nunca faltou nada em casa. Eu trabalhava como costureira, fazia roupas por encomenda, arrumava barra de calça, consertava vestido de festa, fazia uniforme escolar para os meninos do bairro. Acordava às 5 da manhã para deixar marmita pronta para o meu marido e para os meus 4 filhos. Rodrigo, Marcelo, Patrícia e o caçula, meu Davi. Cada centavo que eu ganhava com a costura ia para o futuro deles. Curso de inglês para o Rodrigo, que sempre foi bom com números. Aula de reforço para o Marcelo, que tinha dificuldade na escola. Material de desenho para Patrícia, que sonhava em ser arquiteta. E para o Davi, meu bebê, eu pagava tudo o que ele precisava, mesmo ele sendo o que menos pedia. Eu me lembro de passar noite em claro costurando vestido de noiva, aqueles trabalhos que pagavam melhor, só para conseguir pagar a faculdade particular do Rodrigo quando ele não passou na USP. Foram quase R$ 1.200 por mês durante 5 anos. Naquela época, era muito dinheiro. Eu deixei de comprar roupa para mim. Minha geladeira era a mais velha da rua. Meu fogão tinha 2 bocas que não funcionavam direito. Mas meus filhos não podiam saber que a gente estava apertado. Eu não queria que eles sentissem o peso das dificuldades. O Robertão faleceu tem 8 anos. Infarto fulminante. Foi na oficina, no meio do expediente. Nem deu tempo de socorrer. Eu fiquei destroçada. A gente tinha acabado de pagar a casa própria, um sobradinho simples, mas nosso. E ele tinha um seguro de vida que eu nem sabia que existia. Foram R$ 120 mil. Naquela época, em 2015, era uma fortuna para mim. Eu podia ter usado aquele dinheiro para viver melhor, para reformar a casa, para finalmente descansar um pouco. Mas o Marcelo estava querendo abrir uma loja de materiais de construção. A Patrícia precisava de dinheiro para terminar a pós-graduação. O Rodrigo queria investir num negócio de consultoria. Eu dividi o dinheiro entre os 3 mais velhos. Para o Davi, que estava terminando a faculdade de enfermagem numa federal e dizia que não precisava, eu guardei uma parte menor. Foi aí que a vida deu uma volta que eu nunca esperei. Uma tia distante do Robertão, que morava em Campinas, faleceu sem filhos e deixou para mim, como única herdeira viva da família, um apartamento na região central de Campinas e outro terreno no interior. Na época, eu nem dei muita importância. Aluguei os 2 imóveis e comecei a receber um dinheirinho extra por mês. Depois, uma amiga me apresentou para um advogado, o Dr. Henrique, que me ajudou a investir esse dinheiro. Ele foi honesto comigo desde o começo, me explicou tudo direitinho, e aos poucos, muito aos poucos, aquele dinheiro foi crescendo. Eu comprei mais 2 apartamentos pequenos. Depois, investi numa salinha comercial. Continuei vivendo na minha casinha simples,
costurando, levando minha vidinha normal, mas por baixo dos panos eu estava construindo um patrimônio. Em 8 anos, com a valorização dos imóveis e os aluguéis, eu tinha mais de R$ 1.200.000 em bens. Mas ninguém sabia, nem meus filhos. Eu nunca contei porque não achava importante. Para mim, aquilo era uma segurança para o futuro, para o dia que eu ficasse doente ou precisasse de algo. Rodrigo virou consultor financeiro, casou com a Andréia, uma mulher metida a importante que trabalha num banco. Eles moram num apartamento chique no Morumbi. Em São Paulo, tem 2 carros importados, viajam para Disney todo ano. Marcelo abriu a loja de materiais de construção e se deu bem. Casou com a Simone, tiveram 3 filhos, moram numa casa com piscina em São Caetano. Patrícia é arquiteta, trabalha num escritório grande, casou com um engenheiro, o Fernando, e eles moram num condomínio fechado em Alphaville. E o Davi, meu caçula, é enfermeiro num hospital público. Mora num apartamentinho alugado de 2 quartos em Santo André, divide as contas com a esposa, a Jéssica, que é professora da rede municipal. Eles têm uma filha pequena, a Laura, de 4 aninhos. Eu sempre notei uma diferença no jeito que meus filhos me tratavam. O Rodrigo, o Marcelo e a Patrícia começaram a ficar mais distantes depois que enriqueceram. As visitas foram ficando mais raras. Quando eu ligava, eles estavam sempre ocupados. Quando eu pedia para ir na casa deles, sempre tinha uma desculpa. Mas o Davi, mesmo sem ter quase nada, sempre me recebia de braços abertos. Todo domingo eu almoçava na casa dele. A Jéssica fazia aquela macarronada simples, com molho de tomate caseiro, e a gente passava a tarde conversando, vendo a Laura brincar. Mas nos últimos 2 anos, a situação com os 3 mais velhos piorou muito. Eles começaram a me tratar com um desprezo que eu nunca imaginei que existia. Quando eu ligava para o Rodrigo, a Andréia atendia e dizia que ele estava em reunião. Toda vez. Quando eu conseguia falar com ele, a conversa não durava 5 minutos. Ele sempre terminava com um "Tá bom, mãe, a gente se fala depois", e nunca falava. O Marcelo só me procurava quando queria que eu cuidasse dos netos. Me ligava na quinta-feira à noite e dizia que precisava deixar as crianças comigo no sábado de manhã, porque ele e a Simone tinham compromisso. Eu adorava meus netos, mas doía perceber que eu só servia para isso. E a Patrícia, minha única filha, foi a que mais me machucou. Ela teve vergonha de me levar no casamento de uma amiga dela. Eu ouvi quando ela disse para a amiga no telefone que a mãe dela era muito simplesinha e que ia destoar do evento. Aquilo me partiu o coração em pedacinhos. Eu chorei sozinha, na minha cozinha, naquela noite. Me senti a pior mãe do mundo. Fiquei me perguntando onde eu tinha errado, o que eu tinha feito de errado para criar filhos tão ingratos. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria acreditar. Eu ficava me convencendo de que eles estavam ocupados, estressados, que a vida deles era corrida. Que, no fundo, eles me amavam. Que eu era importante para eles. Mas cada vez que eu tentava me aproximar, eles me afastavam mais. Foi num domingo, depois do almoço na casa do Davi, que eu tive uma conversa com a Jéssica que mudou tudo. A gente estava lavando a louça juntas, e ela me disse, meio sem jeito, que tinha escutado uma conversa entre o Rodrigo e o Marcelo na festa de aniversário da Laura, uns meses atrás. Ela hesitou, mas eu pedi para ela me contar, e o que ela me disse me deixou gelada. Ela escutou o Rodrigo falando para o Marcelo que quando eu ficasse velhinha e doente, eles iam me colocar num asilo, que nenhum deles ia querer cuidar de mim, e que o melhor era já irem se preparando financeiramente para isso, porque asilo bom é caro. O Marcelo concordou, e a Patrícia, que também estava na conversa, disse que apoiava totalmente, que ela não ia sacrificar a vida dela para cuidar de uma velha. Eu senti como se tivessem enfiado uma faca no meu peito e girado. A Jéssica estava com lágrimas nos olhos quando me contou isso. Ela disse que ficou indignada, que quase foi lá e deu um escândalo, mas que o Davi a segurou e pediu para ela não falar nada naquele momento. Ele não queria estragar a festa da filha. Mas ele ficou arrasado também. Tanto que depois daquele dia, ele começou a tratar os irmãos com mais frieza. Eu percebi, mas não sabia o motivo até aquele domingo. Quando voltei para casa naquela noite, eu fiquei horas sentada no sofá da sala, olhando para as paredes.
olhando para os retratos dos meus filhos, das formaturas, dos casamentos, e eu comecei a pensar em tudo que eu tinha feito por eles. Nas noites que eu passei acordada costurando, nas vezes que eu comi ovo com arroz para poder comprar um sapato melhor para o Rodrigo ir numa entrevista de emprego, nas vezes que eu fingi que não estava com fome para sobrar mais comida para eles, e eles queriam me jogar num asilo, como se eu fosse um móvel velho que não serve mais, como se eu fosse um estorvo. Foi nessa noite que eu decidi fazer um teste. Eu precisava ter certeza. Precisava saber se o que a Jéssica tinha escutado era verdade. Se meus 3 filhos mais velhos realmente me viam daquele jeito. E se o Davi, que nunca teve nada, era o único que realmente se importava comigo. Então eu liguei para o Dr. Henrique, meu advogado, e contei meu plano. Ele achou arriscado, mas entendeu. E me ajudou a preparar tudo nos mínimos detalhes. A gente ensaiou cada passo. Eu ia fingir que tinha perdido tudo, que tinha sido vítima de um golpe, que tinham roubado todas as minhas economias, que eu tinha ficado sem nada, e eu ia pedir abrigo para os meus filhos, só por uma semana, só até eu me organizar, e a gente ia ver o que acontecia. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o Rodrigo. Fingi que estava desesperada, com a voz trêmula. Disse que tinha acontecido uma coisa horrível, que eu precisava conversar com ele urgente. Ele estava impaciente. Disse que estava saindo para uma reunião. Eu insisti. Disse que era sério. Ele bufou e disse que eu tinha 5 minutos. Aí eu contei a história. Disse que tinha caído num golpe, que um falso funcionário do banco me ligou, que eu passei os dados da conta, que levaram todas as minhas economias, que eu tinha ficado sem nada, que não tinha dinheiro nem para comprar comida, e que eu precisava ficar na casa dele por uns dias, só uma semana, até resolver a situação com o banco. O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos. Então ele disse, com uma frieza que me arrepiou, que aquela semana era péssima para ele, que a Andréia estava estressada com o trabalho, que eles tinham compromissos, que o apartamento estava em reforma. Mentira, que eu sabia que era porque eu tinha passado na frente do prédio dele semana passada e estava tudo normal. Eu insisti. Disse que era só uma semana, que eu podia dormir no sofá, que não ia atrapalhar. E sabe o que ele disse? Ele disse assim, com essas palavras exatas. Mãe, a senhora não pode ficar dependente dos filhos assim. A senhora já é uma pessoa adulta, precisa se virar. Eu já ajudei muito a senhora na vida. Agora eu tenho minha família para cuidar. E desligou na minha cara. Eu fiquei olhando para o telefone, incrédula. Ele tinha desligado. Na minha cara. Nem perguntou se eu estava bem, se eu tinha comido, nada. Respirei fundo e liguei para o Marcelo. Contei a mesma história. E a reação dele foi ainda pior. Ele ficou irritado. Disse que eu precisava ter mais cuidado, que já estava numa idade que não podia ficar acreditando em qualquer um. E quando eu pedi abrigo, ele disse que a casa dele estava cheia, que os 3 filhos ocupavam todos os quartos, que a Simone tinha acabado de fazer uma cirurgia e precisava de repouso, que não era o momento. Eu disse que podia dormir na sala mesmo, num colchão no chão, não tinha problema. Ele ficou nervoso e disse que eu estava sendo inconveniente, que eu devia procurar um albergue ou alguma instituição. Um albergue. Meu próprio filho sugeriu que eu fosse para um albergue. Trêmula, liguei para Patrícia. Nem deixei ela terminar o alô. Já fui contando, quase chorando de verdade agora, porque a dor estava ficando real. E sabe o que ela fez? Ela suspirou. Aquele suspiro cansado de quem está ouvindo um problema chato. E disse que não podia me ajudar, que ela e o Fernando tinham uma rotina muito corrida, que a casa deles era pequena, que não tinha espaço. Eu disse que era só uma semana. Ela disse que não dava. Ponto final. E aí, ela ainda teve a cara de pau de dizer que eu devia procurar uma assistente social, que existem programas do governo para pessoas na minha situação. Programas do governo. Como se eu fosse uma estranha. Como se ela não tivesse saído do meu corpo. Como se eu não tivesse costurado o vestido de formatura dela com minhas próprias mãos. Com o coração despedaçado, liguei para o Davi. Ele atendeu na segunda chamada, meio ofegante. Estava no plantão do hospital. Contei a mesma história. E antes mesmo de eu terminar de falar, antes de eu pedir qualquer coisa, ele disse assim: Mãe, fica calma. Vem pra cá. Pode vir agora.
Eu saio do plantão daqui 3 horas, pego a senhora em casa e levo para minha casa. A senhora vai ficar com a gente, pelo tempo que precisar. Eu comecei a chorar de verdade. E ele ficou preocupado, perguntando se eu estava bem, se eu estava machucada, se eu precisava de alguma coisa imediata. Aquele menino que tinha menos que todo mundo foi o único que abriu a porta. O único que nem pensou 2 vezes. 3 horas depois, o Davi tocou a campainha da minha casa. Eu tinha preparado uma malinha com algumas roupas, como se eu realmente tivesse saindo dali sem perspectiva de volta. Ele me abraçou forte, daquele jeito que só ele ainda me abraçava, e me levou para o apartamentinho dele. A Jéssica já estava sabendo de tudo, ou pelo menos da versão que eu tinha contado. Ela também me abraçou, me ofereceu café, arrumou o quartinho da Laura para mim. A pequena ia dormir com eles no quarto do casal e eu ia ficar no quarto dela. Eu me sentia acolhida, mas ao mesmo tempo o coração estava sangrando, porque 3 dos meus 4 filhos tinham me abandonado, tinham me virado as costas na primeira dificuldade. Naquela noite, a Jéssica fez um jantar simples: arroz, feijão, ovo frito e salada. Ela se desculpou, disse que não tinha muita coisa em casa porque o salário ainda não tinha caído. Eu disse que estava ótimo, que eu adorava a comida dela. E era verdade. A gente jantou junto, os 4, com a Laura tagarelando sobre a escola. Depois do jantar, eu me ofereci para lavar a louça, mas a Jéssica não deixou. Disse que eu tinha passado por um trauma e precisava descansar. Eu fui pro quartinho, deitei na caminha pequena da Laura, cheia de pelúcias e desenhos nas paredes, e chorei. Chorei muito, mas não só de tristeza. Também de gratidão por ter pelo menos um filho que me amava de verdade. Na manhã seguinte, eu acordei com cheiro de café. Fui para a cozinha e vi o Davi mexendo no celular, preocupado. A Jéssica estava preparando o café da manhã. Pão com margarina, café com leite. Simples, mas feito com carinho. Eu me sentei e perguntei se estava tudo bem. O Davi deu um sorriso meio sem graça e disse que sim, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Depois que a Jéssica saiu para levar a Laura na escola, eu perguntei de novo. E ele, meio constrangido, me contou que tinha ficado preocupado com o que a gente ia comer no almoço e na janta pelos próximos dias. Que o dinheiro estava curto, que ele ainda tinha que pagar umas contas. E que ele estava vendo quanto conseguia vender o celular dele. Um aparelho que ele tinha comprado faz pouco tempo, parcelado, que ainda estava pagando. Ele ia vender no prejuízo só para ter dinheiro para comprar comida. Eu senti uma dor no peito tão grande que pensei que ia ter um infarto ali mesmo. Aquele menino, que mal tinha o que comer, estava disposto a vender o celular. A única coisa de valor que ele tinha para me alimentar. Enquanto os irmãos dele, cheios de dinheiro, morando em mansão, não moviam uma palha para me ajudar. Eu segurei a mão dele e disse que ele não precisava fazer isso, que a gente ia dar um jeito, mas ele insistiu. Disse que eu era a mãe dele, que tinha feito tudo por ele a vida inteira e que agora era a vez dele cuidar de mim. Naquele momento, eu tive certeza absoluta de que meu plano precisava ir até o fim, porque eu precisava que os outros 3 vissem, com os próprios olhos, a diferença entre eles e o Davi. Precisava que eles sentissem na pele a vergonha do que tinham feito. Então eu mandei uma mensagem para o Dr. Henrique, avisando que era hora da segunda fase do plano. Ele respondeu que ia providenciar tudo para a manhã seguinte. Eu passei aquele dia ajudando a Jéssica em casa. Limpei, organizei, fiz comida com um pouco que tinha na geladeira. Fiz um milagre com 2 tomates, meia cebola e uns ovos. Preparei um omelete bem temperadinho e um arroz soltinho. Na hora do almoço, o Davi olhou para a comida com aquele olhar de gratidão que me partiu o coração. A tarde toda, eu vi ele no celular, respondendo mensagens em grupos de venda, tentando vender o aparelho. Eu quase desisti do plano ali. Quase contei tudo. Mas eu sabia que se eu contasse agora, sem que os outros vissem, sem que eles sentissem vergonha, nada ia mudar. Eles iam continuar sendo as mesmas pessoas egoístas e ingratas. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo. Pensando na vida que eu tinha levado. Nas escolhas que eu tinha feito. Será que eu tinha errado em dar tudo para os meus filhos?
Será que eu tinha mimado demais os 3 mais velhos? Será que eu devia ter sido mais dura, ter ensinado o valor das coisas de outro jeito? Mas, ao mesmo tempo, o Davi teve a mesma criação. E ele era completamente diferente. Então não era culpa minha. Era caráter. Era a essência. E eu precisava aceitar que 3 dos meus filhos simplesmente não tinham o coração que eu achava que eles tinham. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, a campainha tocou. O Davi tinha saído para o plantão. A Jéssica tinha ido trabalhar. Só eu e a Laura estávamos em casa. A pequena estava assistindo desenho na sala. Eu fui atender. Era o Dr. Henrique, alto, bem vestido, com uma pasta de couro nas mãos. Eu deixei ele entrar. Ele cumprimentou a Laura, que ficou curiosa com aquele homem de terno na casa dela. Eu pedi para ela ir para o quarto ver desenho no tablet, que a vovó precisava conversar com o moço. Ela obedeceu, toda animada. Assim que ficamos sozinhos, o Dr. Henrique abriu a pasta e me mostrou os documentos. Tava tudo ali. O contrato de doação que eu ia fazer para o Davi, transferindo para ele a propriedade de 2 apartamentos e a salinha comercial, avaliados, juntos, em R$700 mil, e um cheque nominal ao Davi, no valor de R$500 mil, dinheiro que eu tinha aplicado e rendido ao longo dos anos. Sobraria ainda um pouco para mim, para minha segurança, mas a maior parte do que eu tinha construído ia para o único filho que merecia. O Dr. Henrique me explicou que tinha ligado para os outros 3, para o Rodrigo, para o Marcelo e para a Patrícia, dizendo que era o advogado da mãe deles e que precisava tratar de um assunto urgente referente a uma herança e doação de bens, que era obrigatória a presença deles. E marcou para dali meia hora, naquele mesmo endereço, no apartamento do Davi. Eu confirmei que era aquilo mesmo que eu queria. E era. O Dr. Henrique organizou os papéis sobre a mesinha de centro da sala. Colocou o cheque bem visível. E a gente esperou. Meu coração estava acelerado, as mãos suando frio, mas eu estava firme. Eu precisava fazer aquilo. 20 minutos depois, a campainha tocou de novo. Era o Rodrigo. Ele entrou, me olhou com cara de surpresa e nojo ao mesmo tempo. Olhou em volta, para o apartamento pequeno e simples, e fez uma careta. Nem me cumprimentou direito. Só disse, "Oi, mãe", e ficou em pé, de braços cruzados. 5 minutos depois, chegaram o Marcelo e a Patrícia, juntos. Eles também me olharam com desdém. A Patrícia ainda comentou, em voz baixa para o Marcelo, mas que eu escutei. Que lugar apertado. Meu Deus! O Dr. Henrique se apresentou formalmente. Disse que era o advogado responsável pelos bens da dona Helena e que tinha uma questão importante para tratar com todos os filhos. O Rodrigo, todo metido, perguntou que bens eram esses, se eu não tinha falado que tinha perdido tudo num golpe. Eu fiquei calada. Deixei o Dr. Henrique conduzir. Ele, muito sério, disse que a situação do golpe tinha sido um teste, que eu não tinha perdido nada, que, na verdade, eu tinha um patrimônio considerável que eles desconheciam, e que eu tinha decidido fazer uma doação em vida. Os 3 arregalaram os olhos. De repente, o desprezo virou interesse. A Patrícia até sorriu. O Marcelo endireitou a postura. O Rodrigo coçou as mãos, aquele gesto que ele sempre fazia quando estava ansioso. O Dr. Henrique continuou. Disse que o patrimônio total era de aproximadamente R$1.200.000. A Patrícia soltou um "uau" baixinho. O Marcelo e o Rodrigo se entreolharam, já calculando mentalmente a parte deles, e então o Dr. Henrique pegou o contrato, pegou o cheque e disse que eu tinha decidido doar tudo para o Davi. Tudo. Cada centavo. Cada imóvel. Como reconhecimento pelo caráter, pela dedicação e pelo amor verdadeiro que só ele demonstrou. O silêncio que caiu naquela sala foi sepulcral. A Patrícia ficou branca. O Marcelo ficou vermelho. O Rodrigo começou a gaguejar. "Se, como assim? A senhora vai dar tudo para o Davi? E a gente? A gente não é filho da senhora?" Eu olhei bem nos olhos dele e disse, com uma voz firme que eu nem sabia que tinha dentro de mim, "Vocês são meus filhos, sim, mas quando eu precisei de vocês, vocês me viraram as costas. Eu não pedi dinheiro. Eu pedi abrigo, 1 semana, e vocês não me deram nem isso. O Rodrigo me disse para me virar sozinha.
O Marcelo sugeriu que eu procurasse um albergue. A Patrícia me mandou procurar assistente social. Mas o Davi, que mal tem o que comer, me abriu a porta da casa dele sem pensar 2 vezes. Ontem, ele tentou vender o celular para comprar comida para mim, enquanto vocês, cheios de dinheiro, me tratavam como lixo. A Patrícia tentou se justificar. Disse que ela não sabia que era tão sério, que ela estava estressada, que se ela soubesse que eu estava tão mal assim, ela teria ajudado. Mentira. Eu sabia que era mentira. E eu disse isso. Disse que a necessidade não muda o caráter, ela revela. E que eles tinham revelado quem realmente eram. O Marcelo partiu para a agressividade. Disse que eu estava sendo injusta, que eles tinham famílias para cuidar, que não podiam sair largando tudo para cuidar de mim. Eu respondi que eu também tinha uma família quando eles eram pequenos. Mas eu larguei tudo. Meus sonhos, meu descanso, minha saúde, para cuidar deles. E que tudo que eu pedi foi 1 semana. Nem era para cuidar de mim. Só um teto. E eles negaram. O Rodrigo tentou uma abordagem diferente. Disse que a gente podia conversar, que a gente podia resolver isso em família, que não precisava envolver advogado e documentos, que eu estava magoada e era compreensível, mas que não precisava tomar uma decisão tão drástica. Eu olhei para ele e perguntei: "Você me deixaria ficar na sua casa agora? Agora que você sabe que eu tenho dinheiro?" Ele hesitou. E naquela hesitação, eu vi tudo. Ele ia dizer sim, mas não por mim, pelo dinheiro. Eu balancei a cabeça e disse que não precisava responder, que eu já sabia a resposta. Foi nesse momento que o Davi chegou. Ele tinha esquecido a marmita em casa e voltou para pegar. Quando abriu a porta e viu todo mundo ali, ele ficou confuso. Olhou para mim, preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa ruim. Eu me levantei, fui até ele, segurei as mãos dele e disse que estava tudo bem, que na verdade estava tudo ótimo. E aí eu contei para ele. Contei que eu não tinha perdido nada, que eu tinha mentido para testar meus filhos. E que ele, meu filho caçula, meu enfermeiro querido que vivia no aperto, tinha sido o único que me acolheu de verdade. Que tinha sido o único que colocou meu bem-estar acima de qualquer coisa. E que por isso eu estava doando para ele a maior parte dos meus bens. O Davi ficou em choque. Ele olhou para os papéis na mesa, para o cheque, e começou a chorar. Disse que ele não precisava disso, que ele me ajudou porque me amava, não por interesse, e foi exatamente por isso que eu sabia que ele merecia. Eu assinei os documentos ali mesmo, na frente de todos. O doutor Henrique carimbou, assinou como testemunha, e aquilo estava feito. Legal e oficialmente. O Davi era agora dono de 2 apartamentos, uma sala comercial e R$ 500 mil em dinheiro. A Patrícia começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva. Ela gritou que aquilo era uma injustiça, que ela também tinha direito, que ela era minha filha. Eu disse que ela tinha direito, sim, de receber o mesmo tratamento que ela me deu. Nenhum. O Marcelo partiu para a tentativa de intimidação. Disse que ele ia contestar aquilo na justiça, que aquilo não ia ficar assim. O doutor Henrique, muito calmo, informou que a doação foi feita em plena capacidade mental, testemunhada e registrada, e que não havia base legal para contestação. Que eles podiam tentar, mas iam gastar dinheiro à toa. O Rodrigo, sempre o mais esperto, mudou de estratégia. Começou a bajular o Davi. Disse que ele tinha razão, que realmente o Davi sempre foi o melhor filho, o mais dedicado, e que ele merecia tudo aquilo. Mas que eles eram irmãos, e que irmãos se ajudam. Que talvez o Davi pudesse dividir um pouco com eles, porque afinal, família é família. O Davi olhou para ele com uma expressão que eu nunca tinha visto no meu filho caçula. Uma mistura de decepção e firmeza. E ele disse: "Família é família, Rodrigo. Então por que você não deixou nossa mãe ficar na sua casa quando ela precisou? Onde estava esse espírito de família?" O Rodrigo não soube o que responder. Eu pedi para eles saírem. Disse que eu não queria mais vê-los, que eles tinham feito a escolha deles e eu tinha feito a minha. A Patrícia ainda tentou se aproximar, tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Não dava mais. O coração tinha fechado. Eles saíram um por um, resmungando, revoltados, mas derrotados.
E quando a porta fechou, eu abracei meu filho caçula e chorei no ombro dele. Chorei de dor pela perda dos outros 3 filhos, mas também de alívio. Porque eu tinha feito a coisa certa. O Davi tentou recusar de novo. Disse que não se sentia confortável em receber tudo aquilo, enquanto os irmãos não recebiam nada. Mas eu expliquei para ele, com calma, olhando nos olhos dele. Expliquei que eu tinha dado a vida inteira para os 4. Tinha me sacrificado igualmente por todos. Mas que na hora que eu precisei, só ele esteve presente. E que aquele dinheiro, aqueles bens, não eram só um presente. Eram um reconhecimento. Um obrigado, por ele ser quem ele era, por ele ter o coração que os outros não tinham, e que eu não queria que ele se sentisse culpado, porque ele não tinha culpa de ser uma pessoa boa enquanto os irmãos escolheram ser egoístas. Nos dias seguintes, o Rodrigo me ligou várias vezes. Deixou mensagens chorosas, dizendo que tinha errado, que queria conversar. A Patrícia mandou mensagens longas, tentando se justificar, dizendo que ela estava numa fase difícil da vida e que não era desculpa, mas que ela me amava. O Marcelo foi o mais calado. Mandou apenas uma mensagem. A senhora vai se arrepender disso. Eu não respondi nenhum deles. Bloqueei os números. Bloqueei das redes sociais, porque eu sabia que se eu desse espaço, eles iam tentar me manipular. E eu não podia mais permitir isso. O Davi usou parte do dinheiro para quitar o apartamento onde ele morava. Tirou um peso enorme das costas. Depois, ele reformou o lugar. Pintou, trocou os móveis velhos, deixou tudo bonitinho. Alugou os outros 2 apartamentos que eu tinha passado para ele. E com o dinheiro do aluguel, ele e a Jéssica conseguiram uma folga financeira que nunca tinham tido. Ele abriu uma poupança para Laura para garantir a educação dela no futuro. E o resto, ele investiu, com a ajuda do Dr. Henrique, do mesmo jeito que eu tinha feito. Eu continuei morando na minha casinha. Não quis sair de lá. Tinha memória demais, história demais. Mas reformei. Pintei, troquei os móveis, coloquei uma TV nova na sala e, finalmente, depois de 40 anos, comprei uma máquina de costura elétrica, moderna, com todas as funções. Voltei a costurar, mas agora só o que eu queria, sem pressão. Sem precisar, só pelo prazer. Algumas semanas depois, a Jéssica me contou que o Rodrigo tinha ido na casa deles de novo. Tentou convencer o Davi a interceder por eles. Disse que eu estava sendo manipulada, que eu estava senil, que o Dr. Henrique tinha se aproveitado de mim. O Davi, com a firmeza que eu tinha ensinado a ele desde pequeno, disse para o irmão que eu estava lúcida, que a decisão tinha sido totalmente minha e que ele respeitava. E que se o Rodrigo não aceitasse, o problema era dele. O Rodrigo foi embora furioso, e eu nunca mais soube dele. A Patrícia apareceu na minha casa um dia. Bateu na porta, chorando, pedindo para conversar. Eu atendi, mas não deixei ela entrar. Conversei com ela ali mesmo, na porta. Ela disse que tinha entendido o erro dela, que tinha refletido muito, que ela não queria perder a mãe por causa de dinheiro. Eu olhei bem para ela e perguntei: você teria vindo aqui se eu não tivesse dado nada para o seu irmão? Se eu tivesse continuado pobre? Ela hesitou. E eu vi nos olhos dela que a resposta era não. Então eu disse para ela que a gente podia ter uma relação cordial, de longe, mas que a confiança tinha se quebrado. E que confiança não se reconstrói da noite para o dia. Ela foi embora chorando. De vez em quando, ela manda mensagem. Eu respondo. Mas sem calor, sem proximidade. O Marcelo nunca mais me procurou. Soube por terceiros que ele ficou comentando para os conhecidos que eu tinha ficado louca, que eu tinha dado tudo para o filho manipulador, que o Davi tinha feito lavagem cerebral em mim. Tentou sujar o nome do irmão. Mas quem conhecia o Davi sabia que aquilo era mentira. E o Marcelo só se queimou mais ainda. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso, eu tenho paz. Uma paz que eu não tinha há muito tempo. Eu almoço na casa do Davi todo domingo. A Jéssica faz aquela macarronada, agora com mais fartura, com carne moída, queijo ralado, salada variada. A Laura me chama de vovó e me enche de desenhos que ela faz na escola. O Davi me abraça do mesmo jeito de sempre, com carinho verdadeiro, sem interesse, sem segunda intenção. Eu aprendi,
da pior forma possível, que nem sempre quem a gente ama nos ama da mesma forma. Aprendi que sacrifício não garante gratidão. Aprendi que você pode dar a vida pelos seus filhos e ainda assim eles podem te abandonar. Mas também aprendi que um filho verdadeiro, um filho de coração puro, vale mais que 10 cheios de dinheiro e vazios de amor. E que no final, a gente tem que saber reconhecer quem merece nosso tempo, nosso afeto e nosso legado. O dinheiro que eu deixei para os 3 mais velhos quando o pai deles morreu, eles usaram para crescer, para enriquecer. Mas não usaram para crescer como pessoas. Usaram para inflar o ego, para se distanciar das raízes, para esquecer de onde vieram. O Davi, que recebeu menos, usou cada centavo com sabedoria. Ajudou os colegas de trabalho que precisavam. Doou para instituições de caridade. Continuou sendo quem sempre foi. E agora, que ele tem mais, ele continua humilde. Continua simples. Continua sendo meu filho de verdade. Às vezes, quando eu tô sozinha em casa, de noite, eu penso se eu fui dura demais. Se eu devia ter dado uma segunda chance para os outros 3. Mas aí eu lembro da frieza na voz do Rodrigo quando ele disse que eu precisava me virar. Lembro da sugestão do Marcelo de eu procurar um albergue. Lembro da vergonha que a Patrícia tinha de mim. E aí eu tenho certeza de que eu fiz o certo. Porque amor não é só palavra. Amor é atitude, é presença, é a disposição de abrir a porta da sua casa, mesmo quando você mal tem o que comer, para acolher quem te deu a vida. Eu não me arrependo, nem um pouco. Eu durmo tranquila, eu acordo feliz. Eu sei que o meu dinheiro está nas mãos de quem merece, e que se um dia eu precisar de verdade, se eu ficar doente, se eu não puder mais cuidar de mim, eu sei que o Davi vai estar lá. Não por obrigação, não por interesse, mas por amor. E isso não tem preço. O Dr. Henrique me disse outro dia que ele já tinha visto muitos casos parecidos com o meu. Filhos que só aparecem quando sabem que têm herança. Famílias que se destroem por dinheiro. Mas que raramente ele via alguém ter a coragem de fazer o que eu fiz. De testar, de confrontar e de agir de acordo com a verdade revelada. Ele disse que eu era uma mulher corajosa. Eu não sei se sou corajosa. Acho que só estava cansada. Cansada de ser tratada como descartável pelas pessoas que eu amava mais no mundo. Hoje eu vivo com o suficiente. Não sou rica, mas também não passo necessidade. Tenho minha casinha arrumadinha, minha máquina de costura, meus bordados, minhas plantinhas no quintal. Tenho a visita do Davi, da Jéssica e da Laura. Tenho a paz de saber que eu fiz justiça. E tenho, acima de tudo, a consciência tranquila de que eu não criei 4 filhos ingratos. Eu criei um filho maravilhoso e 3 pessoas que, infelizmente, escolheram o caminho errado. Se existe uma lição que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora, é essa. Não tenha medo de cobrar reciprocidade. Não tenha medo de esperar das pessoas que você ama o mínimo de respeito e consideração que você sempre deu a elas. Não se conforme em ser tratado como opção. Você não é obrigado a manter por perto quem te faz mal só porque é família. Família é quem age como família. É quem te acolhe, te respeita, te valoriza. O resto é só parentesco. E parentesco sem amor não vale nada. Eu perdi 3 filhos. Mas ganhei a certeza de que o único que realmente importava, o único que realmente me amava, vai estar comigo até o fim. E com isso, eu consigo viver. Consigo sorrir. Consigo ser feliz. Porque no final das contas, qualidade vale mais que quantidade. E um amor verdadeiro vale mais que 1000 amores fingidos. E você que está me ouvindo agora, me conta. O que você faria no meu lugar? Você acha que eu fui justa? Você acha que eu exagerei? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você conhece alguém que já passou por uma situação parecida, compartilha essa história. Porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho. Que outras pessoas também já sofreram, também tiveram que tomar decisões difíceis e sobreviveram. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago relatos reais de pessoas reais que viveram situações que você nem imagina. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.